Mais uma vez eu tô de volta aqui com vocês na Debrito.invest. Seja bem-vindo. Caso você tenha caído de paraquedas aqui no nosso canal, eu sou o Matheus Brito, único responsável direto e reto aqui pelo canal e também pelas demais plataformas em nome da Debrito.invest. Nosso vídeo de hoje é pelo nosso segundo formato de vídeos já a partir desse ano de 2025. Para quem já assistiu o que foi lançado agora mais cedo às 7h30, eu falei sobre a questão da situação das altcoins, falei da eleição do Trump, como é que isso vai impactar toda a questão do mercado de criptomoedas e também o mercado em si. Mas o nosso vídeo de hoje aqui agora eu vou falar sobre a questão da direção, explanar um pouco com o meu ponto de vista perante o lado do mercado financeiro, investimentos, que é o nosso tópico aqui do nosso canal, e também como é que isso pode impactar tanto no Brasil, mas também principalmente no mundo, tá, gente? Então já aproveita, já deixam se inscrever aqui no canal, compartilha com a galera do teu lado para que mais pessoas possam estar conhecendo esse novo jeito de você enxergar, de você ter uma nova concepção, que não deixa de ser a mentalidade ideal e assertiva para você condicionar da melhor maneira possível tanto a sua vida, mas também as suas finanças, contando comigo, Matheus, aqui na Debrito.invest. E o nosso tópico de hoje, o nosso vídeo, vai apresentar os seguintes temas referente à crescente das altcoins. Eu vou explanar um pouco mais sobre essa questão. Também vou falar aqui referente à questão do segmento de tecnologia, porque querendo ou não, isso está conectado sim com o mundo virtual, o mundo da tecnologia. Vou tratar aqui sobre a questão das 7 maiores empresas de tecnologias do S&P 500. Vou falar também de empresas do segmento de desenvolvimento de IA, como é que isso, a questão da inteligência artificial está impactando, que também é outro ponto importante e de crescimento no último ano de 2024 para cá, e um pouquinho mais trazendo o meu ponto de vista e obviamente como é que a gente pode condicionar da melhor maneira possível para que você do outro lado da telinha possa também ter essa noção e juntos a gente dá a virada de chave. Então, mencionado como da última vez pelo vídeo lançado agora há pouco às 7h30, trazendo como gancho justamente o tema da crescente das altcoins. Isso tudo se deu pela questão da promessa na administração do mandato do Donald Trump, caso ele viesse a ser de fato presidente. E foi realmente o que aconteceu. Então, o que deu a vantagem definitiva e definição na vitória do Donald Trump foi justamente a comunidade cripto, como mencionei, mas também é a gente pontuar justamente a questão de que, tá? Justamente entender como é que o mercado de criptomoeda, as altcoins, que são as moedas que trazem alguma utilidade, que tem utilidade tanto no mercado real, o nosso mundo real, mas também no mundo das criptomoedas, o mundo virtual, certo? E claro, como a gente está falando de tecnologia, eu também não posso deixar de pontuar a questão de falar do segmento, tá? Até porque fora essa questão do período eleitoral em 2024 nos Estados Unidos, toda essa questão de demanda de crescimento repentino das criptomoedas, também houve outro ponto muito importante de crescimento, que foi justamente o segmento dentro do setor de tecnologia de inteligência artificial, tá? Para quem muito já sabe, está ciente que primeiro semestre de 2024 foi onde deu ali o aparecimento, não pela primeira vez, mas foi um aparecimento ali que foi realmente ali, repercutiu muito a questão do chat GPT, né? Uma inteligência artificial que vai te ajudar, ajuda muito as pessoas em ter uma desenvoltura, em uma formatação mais elaborada de texto, e é claro, nas primeiras versões que surgiu. Logo mais, o crescimento foi tão aceito pela sociedade, claro que de início um pouco mais retraída, para ver se realmente daria certo, se realmente seria bem aceito e obviamente utilizado da maneira que tem que ser utilizado,
nos serviços, nos trabalhos, ainda mais para quem trabalha no digital, quem trabalha com home office, ou fazer aquela famosa integração complementar em alguns tipos de serviços, né, de formato de negócios. Mas também eu não posso deixar de citar sobre a questão do que, tá? Lembrando que toda essa questão de inteligência artificial, ela não é de hoje, não é de 2024, ela surgiu basicamente ali, os primeiros vestígios foram aparecendo de fato nomeados ali da época da pandemia, até porque se você se lembra, foi a época que toda a população se retraiu, ficou reclusa dentro dos seus lares, e aí houveram mudanças significativas nas suas próprias rotinas diárias, houveram mudanças no trabalho, escolas e faculdades tiveram que mudar a dinâmica da sua educação, assim como também a questão de trabalhos, né? Para quem estava procurando trabalho, precisava realocar, voltar ao mercado de trabalho. Naquela época teve que mudar totalmente toda a dinâmica, toda a estratégia e abordagem, saindo do físico, saindo do presencial e indo para o home office, indo para o digital, tá? Então aconteceu que muitas empresas sim na época quebraram, faliram, não conseguiram se sustentar. Obviamente aquelas que ainda não tinham construído a sua base sólida no mercado, e também algumas outras que tiveram que de fato mudar totalmente o dinamismo de trabalho com seus colaboradores, funcionários e assim por diante. Acontece que nessa época da pandemia, quando ainda estava muito em alta toda aquela situação que passamos, né, foi uma situação nada agradável, ninguém gostaria de ter passado por isso e muito menos imaginaríamos que passaríamos por isso. No entanto, nesse mesmo período foi quando de fato houve os primeiros vestígios ali mais ali para o lado da sociedade, né, a grande maioria realmente ter acesso, ver, porque nesse mesmo período foi o período que a grande parte da população, não apenas brasileira, mas eu falo a nível mundial, que teve questão de um contato mais direto, mais interativo, de maior engajamento com as redes sociais, com o meio digital e também a usabilidade em aparelhos, em produtos eletrônicos, não apenas o celular, mas também notebook, iPad, desktop, que é o computador de mesa e assim por diante. Acontece que muitas e se não milhares de pessoas que ainda não sabiam utilizar tiveram que levar um tempinho a mais, e obviamente aquele tempo conturbado foi utilizado para que de alguma forma aprendessem a utilizar essas ferramentas, esses acessórios eletrônicos junto com a conectividade da internet. Mas fora isso, ainda também não sabiam como é que eles iriam conduzir a sua vida, os seus negócios, seus empreendimentos e poder gerar ali finanças, a sua vida com as suas famílias da melhor maneira possível. Então, o que que acontece, pessoal? Nessa época, onde tudo isso houveram mudanças e muitas pessoas tiveram que se virar nos 30 praticamente para saber aprender, para saber mexer em utilizar essas ferramentas, conectividade, acontece que isso permitiu uma nova visão. É como se de fato as pessoas estivessem passando uma revolução tecnológica. Claro que a gente lembra da época da revolução industrial, que é contado nas escolas, certo? E também em fatos históricos, mas diferente daqui, essa situação foi uma revolução, permitiu uma revolução tecnológica. Claro que essa revolução na tecnologia ainda está nos seus primeiros anos, até porque de 2020 para cá vai basicamente 5 anos, mas esses primeiros 5 anos é o que está determinando uma valorização de médio e longo prazo que vai permitir mais ainda a exploração de fato. Então, para você compreender, os primeiros vestígios foram surgindo de fato na época da pandemia, quando todo mundo, todas as pessoas estavam reclusas nos seus lares, tiveram que mudar todas as suas rotinas e obviamente trouxe um boom, houve uma crescente alta dentro do digital. Hoje a gente consegue ver
muitas pessoas tendo já migrado totalmente para o digital, como foi o meu caso, muitas pessoas que fazem a intermediação, que tem um serviço híbrido, né, entre presencial, entre também o digital, e obviamente isso corrobora cada vez mais com a população, com o próprio mercado, porque mais pessoas empreendendo, tendo seus negócios, tendo suas vendas e assim por diante, isso vai gerar capital, isso vai permitir comércio. Se tem oferta, também vai ter demanda e assim por diante. Então isso, querendo ou não, vai contribuir para o PIB do país, tá? Mas também para o mundo dos investimentos isso vai impactar muito mais ainda, certo? Independente se você é um consumidor leigo ou se você já é um investidor, tá? O importante é saber que tudo isso está corroborando cada vez para um crescimento, para uma evolução e sim para uma revolução não apenas tecnológica, mas a nível de toda a sua própria nação, tá? Então, sendo assim, compreender que com a chegada do ChatGPT permitiu-se a usabilidade, o aprendizado para essas pessoas mais leigas que ainda não sabiam como utilizar essa questão de tecnologia na parte de inteligência artificial, fora que depois do ChatGPT começaram a aparecer, surgiram outras opções de inteligência artificial, tendo ali como suas referências, como base de estudos, sim, o ChatGPT, só que cada uma delas com sua própria diferença, com seu próprio especificação, que no caso, para quem é criador de conteúdo, como a gente aqui, como eu trago conteúdo para vocês fora o serviço das consultorias, da mentoria voltada para consórcio, voltada ali para o mundo dos investimentos, mas as pessoas elas conseguem hoje terem apoio, né, o auxílio ali de certas inteligências artificiais ou IAs, como você queira chamar, na questão da criação, sim, de formatação de texto mais elaborado, com direito à imagem até mesmo, tá? Ajuda de IA na criação e edição de vídeo, também a possibilidade de IAs que ajudam até mesmo na criação de áudios. Então, o que acontece? Aquelas pessoas que até então não tinham conhecimento, não tinham estudo, não tinham curso, uma faculdade em alguma dessas áreas específicas, acontece que através do apoio, do auxílio ali das IAs, das inteligências artificiais, permitiu essa interação mais rápida de aprendizado, de prática, de flexibilidade da melhor maneira possível. Isso acaba trazendo muito para frente o ser humano em termos de tecnologia e também de aprendizado, tá? Isso vai querendo ou não, isso vai te permitir a neurociência evoluir ali por conta do próprio ser humano. Então, querendo ou não, uma coisa puxa a outra e isso é muito interessante, pelo menos eu vejo dessa forma e eu acho muito incrível, tá? Então, gente, é a gente compreender que tudo isso tá somando cada vez mais para a evolução do ser humano, cada vez. Então, eu acredito que nesse ano de 2025 é um ano que não apenas as criptomoedas vão estar bombando, sim, pelo menos essa primeira metade do ano. A gente tem que acompanhar e ver como é que vai lidar toda essa questão, mas também é a gente ressaltar o que para vocês. A gente está falando do segmento do setor de tecnologia e a gente está falando do mundo virtual das criptomoedas, tá? As altcoins com especificação. Eu estou falando aqui com a questão das inteligências artificiais e o que isso está conectado, querendo ou não, está conectado sim, que é justamente o que, tá? Existem projetos de desenvolvimento para criptomoedas para a questão de IAs, tá? É claro que algumas já estão em vigor já desde a época de 2020 para cá. É claro que não tiveram aquele ganho de valorização, não foram bem recebidas e também ainda não tiveram os seus ganhos de valorização. Mas também existem muitos projetos de IA, tá, que estão sendo trabalhadas, obviamente que vão de fato trazer uma colaboração de fato não apenas para o mundo digital, mas principalmente ali para o mundo real, né? Obviamente tendo ali como foco trazer do real para o meio digital, tá? Trazer do meio real, que é o mundo real,
levando para o mundo digital. Então a gente compreende que criptomoedas com foco em IA, obviamente vão trazer um intuito de ajudar cada vez mais pessoas nesse foco de auxílio, não apenas de pessoas leigas, mas também de contribuir cada vez mais com essa autossuficiência, de trazer mais diversificações no mercado referente à questão de você saber produzir um conteúdo, produzir uma imagem elaborada, né, um contexto ali de um conteúdo, caso você for utilizar isso em prol do seu trabalho, do seu negócio próprio, do seu empreendimento, para quem é empresário, empreendedor, tá? Ou até mesmo para fins educacionais, independente do que seja, as IAs estão evoluindo também. Outro ponto que eu não vou destacar muito aqui, mas eu posso trazer em outro vídeo do canal, é justamente o que, tá? Quando a gente fala do segmento de tecnologia, juntamente com IAs, eu não posso deixar de também mencionar a questão de a criação e usabilidade no meio social de robôs humanoides, tá? Então, já tem empresas gigantes do ramo de IA, como a Nvidia e muitas outras, como a Foxconn também, tá? Que é taiwanesa, que estão trabalhando nessa questão. Mas eu vou deixar para um outro vídeo para eu poder falar isso para vocês, tá? Enquanto isso, sobre a questão das 7 maiores empresas de tecnologia do índice da Bolsa Americana, conhecido como S&P 500, tá? Lembrando que esse índice é um índice com as 500 maiores e melhores empresas negociadas na Bolsa Americana, no caso suas ações, certo? É claro que nessas 500 empresas, maiores empresas, não apenas existe empresas de tecnologia, existem outras empresas de outros segmentos também, mas dessas 500, 7 são de tecnologia, tá? Sendo desde a Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet, que é responsável pelo Google, Tesla e a própria Nvidia também. Nesse caso, dentre essas 7 maiores empresas, eu vou estar destacando aqui exclusivamente a Nvidia, tá? Para quem não sabe, a Nvidia é a maior detentora, se não a líder mundial global na produção e venda de chip de computadores, soluções de infraestrutura de computação, renderização de IA, como também trabalha no desenvolvimento da própria IA, tá? E também na questão, como eu falei, das placas de vídeo, trabalha, ajuda no segmento de entretenimento, indústria, segmento de games também, por causa das suas placas de vídeo, que querendo ou não vai ajudar na renderização ali dos personagens, renderização ali dos movimentos, modelagem também, e toda a questão da qualidade da imagem do vídeo ali, que vai ser entregue ao público, à audiência, certo? E assim por diante. A Nvidia, galera, ela é uma empresa também de software, no caso, tá? De soluções de infraestrutura, como eu citei para vocês. É bom pontuar também, não posso deixar de falar aqui para vocês, eu falo tudo isso para vocês na questão da Nvidia, em questão de processamento de dados, em soluções de software e também na questão da área de games, até porque, para quem não sabe, não está ciente, eu sou bacharel em tecnologia com ênfase em desenvolvimento de jogos digitais, tá? Então, querendo ou não, os jogos, ele é sim um programa de computador ou até mesmo para consoles, para dispositivos portáteis, só que é claro, e com foco mais lúdico, criativo, com ali uma interação mais direta e mais específica com o seu público, com a sua audiência, certo? Da área da indústria, entretenimento e até mesmo do game, né? Da área de games e ali a área de cinema também. Então a gente compreendendo dessa forma, é pontos aqui que eu trago como argumentação, como sustentação do que eu vou pontuar aqui em todo esse vídeo, porque resumindo aqui para vocês compreenderem, querendo ou não, o ano de 2025 ele é o ano
que vai trazer mais crescimento para as criptomoedas, ainda mais as altcoins que têm utilidade para o segmento de IA, tecnologia, a questão da robótica também, que a gente não pode deixar de considerar. Também finanças descentralizadas ou conhecidas como DeFi. Esse é um bom ponto também da gente comentar aqui. Eu posso até trazer em outro vídeo para vocês sobre as DeFi, como é que isso também está correlacionado com a questão não apenas da crescente das altcoins, mas também envolve ali a interação do mundo real, mais uma vez trazendo para o mundo digital, tá? Outro ponto também de citar aqui para vocês são possíveis, lembrando, não é recomendação definitiva de investimento, mas são possíveis opções para a gente poder analisar, para a gente acompanhar de criptomoedas voltadas para esses tópicos de DeFi, de IA e também essa questão de tecnologia que está crescendo, né? Mediante ao nosso conteúdo de hoje, é pontuarmos a questão do que 2025 é o ano, sim, de crescimento das criptomoedas, das altcoins, mas também da gente prestar muita atenção, da gente ficar de olho antenado justamente na questão do que? A questão desse crescimento das IAs, novamente uma revolução tecnológica. Estamos no início desse período tecnológico, mas ainda assim a gente já consegue perceber vários vestígios de algo que não apenas vai valorizar a médio e longo prazo, vai sim trazer um ótimo crescimento e também uma expansão para a própria vida do ser humano como um todo, tá? Uma evolução na própria vivência do ser humano, porque a gente está falando ali de utilizar inteligência artificial, criação de robôs humanoides para que possa viver, não é questão de viver entre nós, mas até que ponto isso pode ser utilizado? Será que isso vai de fato substituir a mão de obra manual do ser humano? Como é que o ser humano vai lidar com isso? Então, dependendo de como for utilizado, como é que essas grandes empresas têm o foco para isso na sociedade, certo? E saber lidar isso da melhor maneira possível. Mas até que isso aconteça, a gente vai acompanhando de perto toda essa transição, todo esse passo a passo e também como é que a gente pode também integrar isso na nossa vida, nas nossas finanças da melhor maneira possível, certo? Então eu espero poder ter te ajudado mais uma vez, te dando essa direção, trazendo algumas soluções também, a gente entendendo todo esse contexto. Aliás, no vídeo de sexta-feira desta semana, eu vou trazer aqui algumas soluções já direto, na verdade, com estratégias pautada nessa dinâmica aqui de tecnologia, criptomoeda, algumas abordagens, como a gente pode lidar com isso também da melhor maneira possível, direto e reto nas tuas finanças, na sua vida e também com investimentos, dando juntos a virada de chave da melhor maneira possível na sua vida e também nas suas finanças. Contando comigo, Matheus Brito, aqui na TheBrito.vest. Espero poder ter te ajudado e a gente se encontra novamente na sexta-feira. Até lá!